Fala, galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, tô aqui com dois caras que já passaram por aqui, tá? Roberto, acho que você tá vindo pro terceiro episódio, é isso? Com a gente? Sim, é o terceiro episódio. Terceiro É uma episódio. felicidade isso, né? Pô, a felicidade é nossa aqui. E estamos aqui então com o Roberto Racheski e com Bruno Garchagen, cientista político. Brunão, você tá pela segunda vez e eu não sei se você sabe, mas você é o nosso recordista de downloads de episódios no Diga aí. Olha só, maravilha. Pois Tamo é, junto. pois Mais uma é. conversa boa aqui. Pois é, e eu até tava comentando com a galera do Líderes que eu ia reunir vocês dois, e a galera falou assim: porra, reunir um time de Copa do Mundo aí para poder falar sobre esse tema, que hoje eu convidei vocês para a gente poder falar sobre a democracia e suas falhas, né? Antes da gente entrar no tema propriamente dito, agradecer a todo mundo que está ouvindo, lembrar de curtir, compartilhar, enfim, criticar positivo, negativamente, não tem problema, estamos aqui para isso. Agradecimento especial à Apex Partners, nosso parceiro, que ajuda a disseminar bons conteúdos. E vamos lá. Democracia e suas falhas. Por que que eu quis gravar esse episódio com vocês, meus amigos? Eu fui incentivado pelo meu sócio Francisco a ler uma obra chamada Além da Democracia, do Frank Castle. Uma obra fininha. Tá? É uma obra bem simples, rasa assim até. Só que essa obra me fez levantar vários pontos, vários insights que eu fiquei depois pensando. E aí me motivou a ler uma obra mais densa, mais complexa, que foi a Democracia, o Deus que Falhou, do Hope, né? Óbvio, assim, não concordo com tudo que está lá, acho até algumas soluções que ele apresenta meio loucas, meio doidas e tal, mas, de novo, sempre que eu vou atrás de uma obra, sempre que eu vou em uma fonte, eu quero pensar. E quando eu vi essas duas obras e tentando analisar até mesmo o momento que a gente vive, e aquela célebre frase do Churchill, né, que a democracia é o pior modelo que existe, exceto todos os outros. Acho que o Bruno não concorda com essa frase, talvez, mas me faz pensar que sim, a democracia é um modelo com muitas falhas. E aí, quando eu trago para o nosso momento aqui de Brasil, uma eleição tão polarizada como essa, em que qualquer que fosse o lado vencedor, vamos chamar assim, quem quer que fosse o presidente eleito, a gente teria uma maioria mínima que determinou as regras que uma minoria grande vai ser conduzida. Então, me leva muito a crer que sim, a democracia tem muitas falhas, muitas falhas. Então, eu já, com esse cenário geral, eu abro aí para vocês fazerem seus comentários. Vou começar pelo Roberto, depois o Bruno, tá? E depois a gente vai para perguntas mais propriamente ditas. Olha, eu acho o seguinte, que o problema de democracia inicia na compreensão do conceito. Eu não sei se o Bruno concorda comigo, mas a gente vê muita gente falando de democracia, quando tu vai analisar o conceito, ou seja, o que democracia essa se refere, a gente vê coisas completamente distintas, diferentes, né, que não conversam, inclusive, entre si. Eu, por exemplo, considero democracia apenas um sistema de escolha, né? É uma maneira pelo qual um grupo de pessoas resolve se reunir, resolve tomar uma determinada decisão, e isso implica em uma série de coisas, uma série de consequências que precisam ser consideradas, né? A democracia, conforme a história estabelece, a partir do momento em que a maioria decide, a gente tem que entender sobre o que a maioria pode decidir, né? É, E e aí, hoje é sobre muita coisa, aí, né? aí a discussão se torna, de certa forma, extensa, né? Uhum. Eu não sei se tu quer que eu já explore isso, Não, vamos deixar para explorar ao longo. Tem várias vamos perguntas aqui, a explorar gente vai depois, né? explorando. Deixa o Bruno fazer as considerações iniciais. Bom, obrigado pelo convite. Prazer aqui estar com você, Marcelo, e com o Roberto. Esse ponto que o Roberto mencionou da definição é importante, porque senão fica uma Certo. discussão maluca sem pé nem cabeça. Porque eu vejo, de forma reiterada, em qualquer tipo de ambiente, as pessoas discutirem sobre democracia usando conceitos diferentes. E aí, se você usa concepções diferentes sobre o mesmo termo político, você obviamente não vai chegar a nenhum tipo nem de discussão e nem de divergência qualificada, porque
os dois interlocutores estarão falando de coisas completamente distintas, tá? E eu queria voltar um pouco na história, dizer como é que nasce esse termo político, democracia, como ele se Acho ótimo, manifesta. acho Então ótimo. a gente vai ter que voltar, né, para aquilo que hoje a gente conhece como Grécia Antiga, mas que nessa época nem se chamava Grécia. E aí nós temos 4 figuras fundamentais na construção daquilo que vai se tornar a democracia ateniense: o Drácon, Solon, Clístene e Péricles. Essas 4 figuras vão construir, primeiro do ponto de vista jurídico e depois do ponto de vista político, um conjunto de elementos que vão se transformar na democracia ateniense. Tá? E a democracia ateniense vai se espalhar depois por aquele território. A democracia vai ser incorporada em sociedades muito distintas, com sentidos também diferentes. Certo. Então, você tem essas 4 figuras que vão, cada um dar a sua contribuição para formar essa democracia ateniense. E o próprio termo democracia é engraçado porque quando Clístenes e Péricles vão propor um arranjo político para a resolução de conflitos esses que foram, primeiro, estabelecidos entre a aristocracia formada pelos eupátridas e toda a classe basicamente formada de comerciantes, importadores e exportadores que viviam no litoral, chamado de demiurgos. E depois entra um novo grupo, quer dizer, entra um outro grupo, um terceiro grupo nessa disputa política dos geórgos. Então, a democracia, no início, ela é criada como um arranjo político para que, quando um representante desses grupos ascendesse ao poder, esse representante não ficasse apenas adotando medidas que favorecessem o seu grupo. Ok. Então, a ideia primeira foi dividir o mapa em demos, que eram territórios. Esses demos passaram a ter representantes, e esses representantes iam para a Assembleia para defender as suas demandas e também disputar o poder para, eventualmente, ser a voz representativa do todo. Né? Mas aí a gente já tem um outro tipo de modelo. Esse representante, ele não está mais representando somente o seu grupo. Ele está, no fundo, representando todo mundo. Então, a democracia, ela começa a partir desse trabalho do Drácon, do Solon, do Clístenes e do Péricles, para solucionar e compor conflitos dos representantes das demos, que eram tribos, e esses grupos, né, dos eupátridas, dos demiurgos e dos geórgos, criaram partidos: partido da montanha, partido da costa e partido da planície. Né? Cada um tipo desse representava aquilo que economicamente esses grupos eram. E aí, quer dizer, esse conceito primeiro, por exemplo, de democracia, a participação só era para os cidadãos. Para você ser um cidadão de Atenas, você cumpria determinados requisitos. Por exemplo, ser filho de ateniense e ter nascido lá. Né? Tinha também uma exigência de patrimônio. Então, assim, não tem nada a ver com o que a democracia se torna depois. É aí que está o problema, né? Assim, quando eu quis trazer a questão da crítica da democracia, é um misto entre essa questão do conceito que o Roberto trouxe sobre ser um modelo de escolha do voto, vamos colocar assim, mas eu estou querendo também pegar o modelo social-democracia que surge muito depois da Segunda Guerra Mundial, essa questão do welfare state, em que vai oferecer um zilhão de coisas para as pessoas, e aí, por exemplo, de novo, eu vou pegar o exemplo porque é um exemplo mais fácil, tá? Que a gente acabou de ter. Sem dúvida, a figura do Lula e a sua ideologia de um Estado muito maior, em tese, do que aquele que o Bolsonaro vinha pregando. E por outro lado, o Bolsonaro prega um Estado, sei lá, mais militarizado, vamos chamar assim, que o outro não quer. E, de qualquer forma, a gente passa sempre por um modelo de social-democracia, em que a gente tem um Estado inchado, num modelo que vai falir, as contas públicas comprovam isso, e aí era nesse ponto que eu queria focar aqui, porque o Bruno trouxe muito bem que, cara, não era para ser o que é hoje, mas olha o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje não está fadado a um insucesso? Não é assim, eu estou perguntando para vocês, tá pedindo a opinião de vocês. Vocês não acham perigoso até o modelo que a gente tem hoje? Vamos recuperar aqui o início da nossa conversa. Eu acho que
existe uma ligação íntima entre tudo aquilo que o Bruno Garchagen colocou Perfeito. com o que a gente vive hoje. Não Perfeito. há, no Muito meu bom, modo a de história, entender, né? muitas diferenças, a não ser pequenas peculiaridades, como, por exemplo, hoje nós temos um sistema representativo, democrático, né? Ou seja, as pessoas elas votam, elas escolhem representantes, não é exigido delas determinadas características, quer dizer, não existe voto censitário, o voto é por sufrágio universal, quer dizer, se tu é uma pessoa, tu tem força equivalente, uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que não sabe sequer ler, pode ser um bandido, pode ser um presidiário, tu vai ter a mesma voz que alguém que tem muito a perder nessa disputa, né? Porque a democracia, como a gente conhece hoje, uma disputa de escolhas, é uma falácia, tá? Porque a partir do momento em que a maioria decide e impõe à minoria aquilo que ela decidiu, as escolhas elas são suprimidas, de fato, né? Quer dizer, Sim. se a maioria me obriga a fazer algo que eu discordo, e se eu não fizer, eu vou ser obrigado a fazer aquilo por coerção, né? Através do uso da força do Estado, Certo. então simplesmente é suprimida a questão da escolha. O fato de eu concordar com a regra do jogo significa apenas dizer que é o seguinte, que a partir de um determinado momento eu concordo que eu não terei mais escolha a respeito das coisas, né? Que eu vou ter que agir em contradição ou em contrariedade àquilo que eu acredito que deveria ser o certo, o moral, o ético, etc. Então, o nosso jogo democrático ele é o que a democracia propugna sempre. Então, o que a gente precisa analisar é, ora, se nós temos um sistema democrático, é esse que reúne as pessoas criam um representante, porque se tornaria impossível tu estabelecer. Hoje já não é impossível, porque tem informática, etc., né? Mas Tá. se tornaria impossível tu levar a uma ágora, né, as tuas ideias, as tuas demandas, os teus desejos. Tu precisa de pessoas que te representem lá, que moderem esse debate, que comprometam, muitas vezes, aquilo que pensam, né, em favor de um certo consenso. Se nós temos isso assim, e se isso gera contradições, né, como essas, quer dizer, ora, um sistema de escolha que proíbe as escolhas é uma contradição. Então, esse sistema, no meu modo de entender, ele é necessariamente fadado ao fracasso. Então, você precisa estabelecer fora do sistema outras regras que impeçam que esse processo de escolha viole aquilo que é mais sagrado na relação política, que é a liberdade Legal. de Legal. escolha, Direito de propriedade. a propriedade e a maneira como Legal. tu quer buscar a tua felicidade, né? Então, Legal. o sistema democrático é um sistema de escolha que faz parte de um sistema político mais amplo, que precisa ter uma série de outras regras para fazer com que esse sistema democrático não seja a imposição coercitiva da vontade de uns sobre os outros. Que é o que a gente vê hoje, né? É o que a gente vê hoje. É. Gostei. Quer comentar, Bruno? Eu acho que tem um ponto, quer dizer, a gente tem que dar um passo atrás, porque assim, na Atenas, na democracia ateniense, a democracia era uma espécie de forma de governo. Aham. Democracia hoje não é forma de governo, é um instrumento que você acopla a Perfeito. uma forma de governo que já existe. Hoje eu não saberia dizer qual o país que se denomina uma democracia. Estados Como Unidos são forma uma de governo. república, Como forma de governo, você está falando. forma de governo. Ok. Estados Unidos são uma república. Explica pra gente, Bruno, isso que Brasil, você falou, pra gente, república. pra ficar bem claro. Explica pra gente esse conceito de forma de governo e o sistema que era lá em Atenas. Vai ser bom, é importante. Diferencia pra Sim, gente, que ajuda a entender o a raciocínio. forma, as duas formas de governo que foram duradouras ao longo da história e que permaneceram até hoje são a república e a monarquia. Ok. Então, a forma de governo estrutura quais são as instituições e a maneira como essas instituições vão funcionar para estabelecer uma ordem política, né? No caso da República, pode ser na sua forma parlamentar,
pode Tá. ser semipresidencialismo, pode ser presidencialismo. Ok, No caso da monarquia, vai ser sempre parlamentarismo. ok, Né? Não tem como ter presidencialismo monárquico. Eu, pelo ok. menos, não conheço essa forma. Pode ser monarquia absolutista também, né? Não tem parlamento. Não, eu tô falando as que sobreviveram, né? Quer dizer, Ah, sim. historicamente, Legal. nós temos três tipos de monarquia. A primeira, que é a tradicional, é o primeiro exemplo de monarquia, que podia ser eletiva, ou seja, o monarca era eleito e Olha. podia ser hereditário. Então, você tinha duas formas de escolha do monarca. Depois veio a monarquia absoluta, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente conhece hoje ou aprende de monarquia absoluta. Quer dizer, a monarquia absoluta, o rei absolutista tinha menos poder que um presidente da República de muitos países hoje, e até a Suprema Corte, por exemplo. E nós temos depois a experiência da monarquia parlamentar, que é essa que acabou sobrevivendo até hoje. Tá? Então, assim, as duas grandes formas de governo para a gente entender esse arranjo político são monarquia e república. O que Tá. aconteceu foi que essas formas de governo que permaneceram ao longo da história adotaram instrumentos da democracia para fazer com que a democracia, fazer com que essas formas de governo incorporassem determinados instrumentos para escolha de representante, para estabelecer a representatividade, para permitir o trabalho da situação e da oposição. Quer dizer, aí a gente volta ao problema dos conceitos. Né? Nós temos um grande teórico da democracia, que é o Giovanni Sartori, que ele vai definir a democracia como um sistema vinculado ao princípio de que ninguém pode se autoproclamar governante, ninguém pode assumir em seu próprio nome um poder irrevogável e ninguém detém propriedade sobre o poder. O Robert Dahl, que é um outro teórico da democracia, grande teórico, vai dizer que a democracia é um processo político de tomada de decisões quanto aos princípios, regras, leis políticas e condutas da associação e assim por diante. Então, se você pegar um outro autor vivo, talvez o principal autor vivo, teórico da democracia hoje, que é o Larry Diamond, ele vai ter uma outra concepção. Quer dizer, no fundo, não é uma concepção divergente desses autores, é uma concepção que complementa e agrega mais elementos a essa concepção de democracia. Mas, repito, o que nós temos hoje, a gente discute muito democracia, esquecendo que há uma forma de governo que usa instrumentos da democracia para fazer com que o sistema funcione. Tá? Então, no fundo, o problema dessas discussões, quando você não vai aos conceitos, é o seguinte: a gente fica discutindo, no fundo, sobre algo que não é o problema. Ok. Né? Assim, quando a gente diz que a democracia não funciona, a gente está olhando muito mais para a forma de governo e a maneira como essa forma de governo é controlada pelas elites. Sim. E a maneira como essas elites manipulam ou não os instrumentos da democracia, do que propriamente a gente está falando de democracia. Legal, né? legal. Quando autores que criticam a democracia dizem que a democracia é inimiga da liberdade, né? Como Richard Eblin, por exemplo, como o Frank Carsten e o Karel Beckmann, naquele livro que você citou, Marcelo, Além da Democracia, e o próprio Hans Hermann Hoppe, o Hoppe critica eles estão fazendo uma crítica a determinados elementos da democracia, mas muito mais ao resultado da experiência de formas de governo que adotaram a democracia. É verdade, é verdade. Então, assim, a gente não organiza essa confusão da discussão, a gente começa a discutir sobre um monte de coisa que, no fundo, não é o objeto. Então, no caso, a minha crítica aqui, e o tema do objeto não é necessário ao sistema democrático, mas sim a essas consequências da forma que ela é utilizada hoje, que é exatamente... Mas você pode até fazer uma crítica ao próprio instrumento que se chama democracia. É possível fazer. Não, ok. Quer dizer, olha, a democracia utilizada nesse lugar, ela não funciona por causa disso, disso e disso. É possível fazer isso. Só que você tem que separar as camadas de discussão para chegar às origens do problema. Exatamente isso que eu estava provocando aqui, o Bruno colocou muito bem, que é o seguinte: a gente não pode confundir democracia com o sistema de governo. Primeiro, a democracia não é um fim em si mesmo. Tá? A democracia é um meio através do qual as decisões dentro daquele sistema de governo serão tomadas. Tá? E daí vem a crítica à democracia, né? De que maneira e que decisões a gente quer alcançar em termos de moralidade e legitimidade, e de que forma a democracia precisa ser estabelecida, desenhada, limitada, para que, dentro daquele sistema específico, seja ele presidencialista, seja ele uma monarquia,
uma república ou uma monarquia presidencialista ou parlamentarista, as decisões elas visem realmente o interesse dos indivíduos naquela sociedade, né? Sem que ninguém seja submetido à coerção para fazer coisas que não acreditam que deveriam ser feitas. Mas, Roberto, vamos lá. Você mencionou a questão do indivíduo. Cara, sempre vai ter alguém, enfim, que não se encaixa dentro daquele eleito. Qualquer que seja ele, o modelo, o presidencialista, ou até a monarquia por eleição, como o Bruno falou. E aí que vem o problema. Assim, a grande falha para mim está na impossibilidade de eu, Marcelo, hoje, como brasileiro, nascido no território brasileiro, falar assim: eu não quero ser governado pelo Lula, ou eu não quero ser governado pelo Bolsonaro, ou eu não quero ser governado pelo Temer, por quem quer que seja. Eu quero ir para um lugar em que os meus representantes são, como presidente, Roberto, e como vice-presidente, o Bruno. Assim, e aí a gente criar aquele ambiente em que todo mundo quer ser pelo Bruno e pelo Roberto, porque a gente tem um poder hoje completamente central, a gente tem uma nação, entre aspas, soberana, e eu não tenho um direito absoluto sobre a minha propriedade, porque eu não posso... Marcelo, o que essa visão, no meu modo de entender, está invertida. Né? Não é tu não querer ser governado por fulano ou beltrano porque tu não concorda com aquilo que eles querem, ou com aquilo que eles te obrigam a fazer. Uhum. A questão é, seja fulano, beltrano, seja Lula ou Bolsonaro, nenhum deles poderia te obrigar a fazer o que tu não queres, mesmo que eles tenham sido escolhidos de forma democrática, tá? E mesmo que hajam leis que estabelecem que eles têm legitimidade para representarem o poder. Okay. Então, é por isso que eu digo que deve existir, além das decisões democráticas, sistemas de proteção aos indivíduos dentro dessa sociedade que se relaciona de forma coercitiva. Ou seja, se nós queremos, se a democracia tem como propósito, no meu modo de entender, e aí a gente fala democracia como um sistema de escolha dos indivíduos, tem como propósito dar voz aos indivíduos para que cada um possa expressar o que pensa, tá? Resguardando os seus direitos individuais, aqueles que a gente já falou, a vida, a liberdade, a propriedade, buscando a felicidade. Nenhuma decisão majoritária pode violar tais direitos. É simples. Então, a democracia ela é acessória. Ela visa dar voz às pessoas para resolver problemas, questões de caráter público, sem que haja necessariamente a imposição dessa decisão para todos. Eu dou um exemplo muito simplório, assim, para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Por exemplo, se nós três aqui resolvemos que nós vamos, depois do podcast, se fosse possível, ir a um restaurante, vocês dois podem escolher o restaurante e eu posso dizer, não, nesse restaurante eu não vou almoçar em casa, tá certo? Perfeito. Quer dizer, foi um sistema democrático, se elegeu uma coisa, a maioria decidiu por aquilo e a minoria, se não quiser se engajar, não se engaja, tá? Bom, se eu for ao restaurante e lá eu decido, não, eu vou com vocês, mas eu não vou comer nada. Vocês dizem para mim, não, mas tu vieste conosco, nós vamos dividir a conta. Por quê? Por que eu vou pagar o almoço que vocês comeram e eu não? Ou então a gente decide diferente. O Bruno, que é o cara aqui com o maior patrimônio entre nós três aqui, né? Se não de verdade, hipoteticamente, nós que somos maioria, vamos decidir assim, não. Nós estamos meio sem grana aqui, o Bruno vai pagar a conta por nós, senão ele vai sofrer as imposições coercitivas dessa decisão. Então, essa democracia termina, no meu modo de entender, em tirania. Tá? Então, sejam duas pessoas, como no exemplo, ou sejam 60 milhões de pessoas, como foi agora na última eleição, nós podemos escolher onde ir, enfim, o que vai comer, se vai pagar ou não vai pagar, etc. Quer dizer, todo mundo vai participar dessa decisão, mas ninguém pode ser obrigado a fazer o que não quer. Essa é a minha visão ideal de democracia. Lá, e aí abrindo a palavra para o Bruno, devolvendo a palavra para o Bruno, a gente falou aqui dos Estados Unidos da América, que é uma república constitucional,
Nos Estados Unidos da América, por um bom período, democracia era isso. Havia absoluta defesa dos direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade, até o momento em que isso passou a ser relativizado. E a República Constitucional Americana passou a ser mais uma democracia. O que significa essa comparação? É que na República Constitucional se imagina que os direitos individuais vão ser protegidos absolutamente. Existe uma Constituição, está lá escrito, que o Estado não pode violar o que é do indivíduo, né, o que é privado, mas isso migrou no final do século XIX para um sistema efetivamente democrático, onde a maioria decidiu, a minoria tem que cumprir, nem que seja força. Né? E é por isso que surge o FED, o imposto de renda. Existe um problema aí, assim, a história da organização política das sociedades desde o início, a partir do momento que um determinado grupo decide se unir numa comunidade, estabelecer regras, você tem sempre uma decisão que vai desagradar alguém. Então, essa ideia de que eu consigo viver a minha vida livremente, independente da comunidade onde eu vivo, e eu não vou ser coagido de alguma forma se eu discordar do resto do grupo, isso nunca existiu na história da humanidade. Mas não seria interessante se você tivesse o direito de votar com os pés? Por exemplo, se a gente fosse um federalismo real, vamos supor, vamos pegar os modelos que hoje existem, um federalismo real tal qual o americano, principalmente de algumas décadas atrás, como o Roberto falou. A partir do momento que eu aceito as regras, sei lá, do estado da Califórnia, como você também, e aí pegando o seu exemplo, Bruno, em que ali eu parei de aceitar as regras, pô, então agora eu vou pro Texas, em que a gente teria regras completamente diferentes. Que hoje, por exemplo, isso não existe no Brasil. Independentemente do estado onde eu esteja, eu estou sujeito literalmente às mesmas regras. Principalmente em termos de liberdade, propriedade, vida e busca de felicidade. Sim, mas todos os americanos estão sujeitos à lei federal e às decisões da Suprema Corte. Quer dizer, perfeito, recentemente teve uma mudança de compreensão da Suprema Corte em relação ao aborto. Aborto, e aí liberou para que os estados decidissem, ratificando a posição federalista americana. Mas, assim, a própria discussão sobre se os Estados Unidos seriam, como país formado pelas 13 colônias, uma federação ou não, foi objeto de discussão entre os federalistas e os antifederalistas. E os antifederalistas tiveram que se submeter aos federalistas. Então, assim, essa coisa de que você vive num lugar que não há uma organização política, uma sociedade em que há organização política, isso não existe, cara. Você só vai conseguir ter essa liberdade que você acredita que é possível, Marcelo, se você comprar uma ilha e viver nessa ilha sem qualquer tipo de interferência. E nem assim eu vou conseguir, né, para ser sincero, porque mas aí não existe um processo político. Bruno. Aí não existe processo político. Você vendo uma ilha isolada, não há um processo político. Mas a situação de um processo político não tem mais gente. A partir do momento em que você tem uma organização política, esse tipo de liberdade absoluta, ela deixa de existir. Você, em algum momento, a sua aspiração, seja por liberdade ou por qualquer outra coisa, ela vai ser incorporada. Em outros momentos, não. Agora, tem um negócio assim, você pode criar um sistema super elaborado para impedir decisões autoritárias ou decisões que prejudiquem em demasia aquele grupo da população que foi vencido, né, numa disputa com um outro grupo. Quer dizer, a história vai passando e as pessoas que têm essa sede por violar a liberdade dos outros ou de tentar submeter uma parcela da população àquilo que ela acredita, essas pessoas trabalham de forma incansável para aparelhar os instrumentos estatais, quer dizer, as instituições, e para mudar a lei. Então, a história disso que a gente chama de Estado moderno é a história de expansão desse Estado justamente por isso. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a gente também não pode falar de formas abstratas. Instituições políticas, formas de governo, instrumentos como democracia são neutros. O que vai dizer se aquilo vai ter consequências negativas ou positivas são as pessoas que estão ali com algum poder, seja um poder maior ou menor. E aí tem um problema que tem que ser resolvido em qualquer sociedade, é que tipo de cultura política você tem no dia a dia, que aquilo depois vai ser o reflexo, aquela cultura política da sociedade vai se refletir nas instituições políticas. Quanto mais autoritária for uma cultura política no seio da sociedade, mais autoritário será
às instituições políticas ocupadas por pessoas que saem dentro da sociedade. Ok. Você vê uma loucura, 2022, o pessoal indo para a rua pedir intervenção militar, sendo que desde o início da nossa república essa porcaria deu errado, de intervenção Sim. militar. Sim. Então a gente volta à política... Mas ainda dois pontos que eu gostaria de colocar. Em primeiro lugar, a gente precisa ter o seguinte entendimento. A maioria, não necessariamente, ela visa apenas violar os direitos da minoria. Tá? Muitas vezes as decisões da maioria redundam na violação dos seus próprios direitos, tá? Porque ou por desconhecimento ou por manipulação. Ou seja, hoje no Brasil, nós tivemos aqui uma eleição onde a maioria escolheu por um projeto mais intervencionista do que o outro, tá? Em princípio, né? Então, esse projeto intervencionista ele não vai se resumir a promover a intervenção apenas naquilo que é privado da minoria. Ele vai agir sobre todos os indivíduos que vivem naquela sociedade. É claro que alguns terão privilégios e a grande maioria vai ter os seus direitos violados, né? Outra questão com relação ao que o Bruno falou da intervenção militar, o que eu entendo aí é o seguinte, sim, a gente sabe que as intervenções militares elas resultam normalmente em problemas, mas também a gente sabe que as democracias ilimitadas resultam em problemas, como a gente está vendo. Quando a gente fala de governo, a gente está falando de uma coisa só, está falando de coerção. Não existe governo sem coerção. Então, quando a gente vê, assim, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal exortando a Polícia Federal a violar direitos individuais, como, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, o direito à monetização do seu trabalho, né, através da imposição, dos canais lá da imposição de cancelamentos e tal nos canais de rede social, só existe uma outra maneira para impedir que esta coerção seja ilimitada, né? É com coerção. Então, quando o povo vai às ruas pedindo para as Forças Armadas intervirem, eles estão, no meu modo de entender, dizendo isso. Olha, a coerção que o Estado democrático de direito está nos impondo deve ser combatida por alguém. E só pode ser combatida por quem tem poder coercitivo equivalente ou superior àquele que está sendo utilizado de forma perversa, né? Sem legitimidade, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, é muito natural que as pessoas saiam às ruas e peçam, clamem por intervenção militar, porque a intervenção civil feita pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal a mando dos ministros da Suprema Corte ou do Tribunal Superior Eleitoral está violando esses mesmos direitos. Então, esse confronto de forças coercitivas neutraliza ou busca neutralizar a violência dentro da sociedade, no meu modo de entender. Me parece que tem dois pontos aqui. Uma coisa que o Bruno falou... Marcelo, vai lá, deixa Bruno. eu só falar desse ponto que eu achei importante. É importante. Eu não acho, Roberto, que seja natural as pessoas irem para a rua pedir intervenção militar. Eu acho que eu qualifico como um ato desesperado e ignorante do ponto de vista histórico. Não, isso faz parte da nossa natureza, né? A desesperança e a ignorância. Faz parte da nossa natureza. É um movimento orgânico. É um movimento orgânico. No meu modo de entender, é um movimento orgânico. Orgânico pode ser, o que não deixa de ser ignorante do ponto de vista histórico do que deu errado. Então, assim, eu não posso criticar quem elegeu Lula, já que os dois governos do Lula deram errado, se o sujeito, sabendo que deu errado intervenção militar, vai pedir por intervenção militar. Deu errado também. Então, assim, sem dúvida. Eu falei isso no início, que tanto a democracia ilimitada dá errado, quanto a intervenção militar sem restrição legal dá errado. Mas, quer dizer, nós estamos em posições extremas, onde a coerção já passou da legalidade. Chamar as Forças Armadas não é exatamente garantir liberdades. Você está trocando a falta de liberdades por outra. O que eu ia falar é o seguinte, do que estamos falando? Quando a gente está falando aqui da intervenção militar,
Não tá claro para mim do que a gente tá falando. Se a gente tá falando de intervenção militar para depor um poder e esses militares ficarem à frente do poder, ou se a gente tá falando de uma... Aí eu vou usar outro termo para facilitar. Forças Armadas me ajudem a manter o tal do Estado Democrático de Direito. Exatamente. Que aí são duas coisas diferentes. Porque, é por isso que eu exemplo, estou falando. acabou de sair hoje, a gente está gravando esse episódio dia 11 de novembro e saiu hoje, por exemplo, a Carta das Forças Armadas. Se eu for analisar friamente, foi uma carta racional, uma carta interessante, que inclusive começa as instituições, que é o que? Não exerçam, não extrapolem os seus poderes, não, porque se você extrapolar o seu poder, eu tô aqui para garantir que você fique na limitação do seu poder. Essa é a interpretação que eu faço, posso estar aqui completamente equivocado, tá, gente? É só uma interpretação. Eu não estou entendendo que o que a gente está discutindo aqui, que pode ser diferente do que determinadas pessoas estão pedindo na rua, eu não estou entendendo que o que a gente está discutindo aqui seja militares, tomem um poder e tomem conta da gente. Eu estou acreditando que não é isso. Eu acho que a gente tá Não longe é disso. isso. Porque se for isso, Não eu é tô isso. completamente concordando com o Bruno. Claro, é entendeu? óbvio. O Roberto também. É óbvio, então... mas eu e o Bruno não estamos discordando, na realidade. Ok. Porque nós dois defendemos o Estado de Direito. Né? Agora, no Brasil, nós não temos o Estado de Direito, nós temos o Estado Democrático de Direito. Ou seja, as cláusulas pétreas, né, que estabeleceriam o Estado de Direito, elas são violadas diariamente pelo Estado Democrático de Direito. Nós temos uma social-democracia, como você falou, né, onde o Estado de Bem-Estar Social vige, e para que esse Estado de Bem-Estar Social possa funcionar desta maneira, no sistema democrático, é preciso que os direitos individuais sejam violados a todo momento. Todo momento. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa isso a gente já está acostumado, né? Com a Constituição desde 1988. Outra coisa um dos poderes, o Supremo Tribunal Federal, e o seu braço, né, o Tribunal Superior Eleitoral, extrapolarem as limitações que têm como poder e passarem a violar eles próprios aquilo que a Constituição nos garante. Não apenas eles fazem isso, como eles reconhecem que estão fazendo isso. Verdade. Então, na verdade, é uma confissão de um crime institucional, constitucional, que abala o Estado democrático de direito, sem falar o Estado de direito propriamente. Então, a partir do momento em que um dos três poderes usa coerção para impor aquilo que a Constituição não lhe permite, quem é que vai impedi-los de fazer isso? A conversa dos parlamentares que estão subordinados, a palavra do executivo que está abandonando o cargo agora no final do ano, as Forças Armadas vieram e disseram, olha, eu estou a favor do Estado Democrático de Direito. Se vocês extrapolarem, nós vamos agir. Mas nós vamos agir para dar suporte àqueles poderes dentro dos três poderes, conforme a Constituição estabelece, para que estes poderes se contraponham àquele que está extrapolando. Essa é a minha visão. Bruno, você quer comentar antes de eu fazer uma... Vai lá. Sobre os atos autoritários do STF, do TSE, isso aqui é ponto pacífico. Quer dizer, não, só quem é louco ou a compreensão está completamente turvada. Mas tem muitos desses, tá, Bruno? Tem muita gente nessa, tá? Tem muitos loucos e... Ah, tá, ok. Não, e tem os mal intencionados também, né? Tem, mas tá nas duas. Entendi. Eu acho que tá numa dessas categorias. Tá bom. Porque assim, tá muito claro: decisões do STF autoritárias e decisões do TSE. No caso do STF, o pessoal tá se dando conta agora, mas isso não é de hoje. Não é. Entende? Quer dizer, decisões autoritárias do ponto de vista de intervenção econômica e outras tantas, por decisões do STF, isso já vem acontecendo há décadas. Tá? Então, assim, isso também não é novo, desgraçadamente. Então, assim, isso aí estamos de acordo. Com relação às manifestações, as primeiras, acho que nos 2 primeiros dias, tinha muita gente pedindo intervenção federal e tinha gente pedindo intervenção militar.
São coisas distintas, né? Aí continuou por vários dias intervenção federal. Você vai ler o artigo de intervenção federal, mas não tem absolutamente nada a ver com o Não que o pessoal existe. está pedindo. Não existe. Você não pode usar o Instituto Jurídico de Intervenção Federal, segundo descrito na Constituição, para aquilo que eles querem. Quer dizer, tem um uso específico. E o uso específico do governo federal nos estados, né? Como aconteceu no Rio de Janeiro Sim, em 2018. Ok. Então não sim. tem nada a ver. E aí depois as manifestações começaram a SOS Forças Armadas. Aí começou a subir intervenção federal também, tá? Embora existam ainda alguns cartazes. Cara, é o seguinte, Hum. existiu um sujeito brilhante na política brasileira, no jornalismo brasileiro, chamado Carlos Lacerda, que conhecia de política prática e política teórica muito mais do que nós três juntos e provavelmente da nossa audiência inteira. O Carlos Lacerda, junto com muita gente boa da época, achou que naquele momento histórico também poderia chamar as Forças Armadas para restabelecer a ordem e devolver o poder aos civis. Essa brincadeira durou 21 anos. Então, assim, a sociedade está achando que militares venham aqui organizar essa bagunça aqui e depois vocês vão embora, achando que vai acontecer isso, sendo que ontem, de 64 a 85, o que se deu em termos de experiência histórica foi o contrário disso. Cara, ou é desconhecimento histórico ou é ingenuidade dos diabos. Não achem sociedade que vai chamar os militares e os militares depois não vão fazer aquilo que eles julgam ser a forma correta de Eu pacificar admito o que eu país. tenho medo pra Entende? cacete disso aí. Eu admito. Então, Eu admito assim, que eu tenho muito a medo disso aí. pauta da manifestação pode até não ser militares venham, organizem isso aqui e instaurem uma ditadura. Eu acredito, Claro, assim, claro. que a maioria ali não está pedindo isso, mas esse será o resultado óbvio do ponto de vista histórico de uma sociedade que já viveu isso assim há muito pouco tempo Muito pouco atrás. tempo. Tá. Lembra que eu falei que a democracia ela é um sistema de escolha onde o indivíduo, tá, tem que ter os seus direitos Garantidos. garantidos, né? Isso. Ora, quando a Polícia Federal viola o Estado Democrático de Direito, ou seja, viola a Constituição, a mando de um determinado poder, somente outro poder que detém a capacidade coercitiva para enfrentar este pode defendê-lo. Tá? Então, eu entendo que seria razoável quando eu, por exemplo, com tudo que eu escrevo aí nas redes sociais, se vier a Polícia Federal aqui bater na minha porta para me censurar, para inibir a minha liberdade de consciência, liberdade de expressão, desmonetizar, eu não sou monetizado, né? Eu não ganho dinheiro pelo que eu faço por diletantismo, né? Por amor à causa, eu deveria ter um SOS Forças Armadas. Mas com entende? poder de polícia você tá falando, né, Roberto? Com poder de polícia para Ah, tá. defender os direitos individuais do cidadão. Seria, por analogia, Porque seria eu chamar a não polícia... tenho capacidade, eu não sou o entendi. Roberto Jefferson, que vai puxar Claro. uma espingarda ou uma metralhadora e sair dando tiro que nem um Perfeito. louco. É, Né? o que você tá falando é a mesma questão de você chamar a polícia para te defender de um bandido. Analogicamente é a mesma coisa. Defender o meu direito individual. Eu não quero o Eu exército, entendendo, tá o claro, governo. tá claro. É porque você tá dizendo o que a gente quer e o Bruno tá trazendo o que aconteceu recentemente na história que chama o risco de É o que se quer, o que vai acontecer. Isso, e a mesma coisa do negócio. O socialismo deu errado na Venezuela, deu em Cuba, mas vai dar certo aqui. Porra, é o que a galera fala. Mas deixa eu perguntar aqui um negócio aqui. Porque a gente tem nossa segunda parte e a gente tá com tempo limitado. Qual seria, assim, tá claro, então, assim, eu tô muito feliz que eu acho que a gente atingiu muito o objetivo do episódio, que era mostrar como, e aí eu vou tomando muito cuidado com o conceito, Bruno, tá? O que a gente tá vivendo hoje de democracia, e eu não tô só limitando ao Brasil, de forma geral, como tá eivado de vícios, de falhas, de problemas que inferem muito nas nossas liberdades. Será que ter a diminuição dos estados a tamanhos, por exemplo, de municípios com uma gigantesca descentralização não seria uma boa solução para a gente ampliar as liberdades individuais e esse direito de, por exemplo, sair de um lugar para outro, onde você se enquadra melhor com aquelas regras? Aí eu vou começar com o Roberto e depois eu vou para o Bruno e passo para a nossa segunda parte.
Olha, da mesma maneira que você pode descentralizar o poder com o objetivo de defender os teus direitos individuais para tu poder ter uma vida livre, saudável, como tu gostaria, em paz, existe também a possibilidade de tu descentralizar a tirania. Isso nós Mas vimos é isso. na pandemia. A pandemia foi um exemplo claro de descentralização da tirania. Quer dizer, os estados todos, não tinha para onde fugir. Os estados todos adotaram medidas arbitrárias, autoritárias, Foi. que violaram todos os Mas uns nossos mais, outros direitos menos, Roberto. individuais. Mas uns mais, outros menos. Por exemplo, eu não posso comparar o que o Dória fez com o que o Renato Casagrande fez aqui. Ok, tudo bem. A tirania ela não se distribui perfeitamente, assim como também a liberdade não se distribui perfeitamente. Excelente, Mas a excelente. gente não pode se enganar sem que haja um poder central. E note que na pandemia o poder central, o poder da federação, o poder do Foi do retirado. Estado Nacional foi retirado exatamente pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, aquele que deveria proteger o Estado de Direito, os nossos direitos individuais, simplesmente fez assim: olha, você, Polícia Federal, Governo Federal, parlamentos, presidente, vocês não vão interferir naquilo que os estados e os municípios vão fazer. Deixem a tirania deles rolar solta. Entende? Então, o que é certo é o seguinte, que nós somos indivíduos, nós somos seres humanos, que vivemos num determinado território. Todo o resto é man-made. Todo o resto é o que nós vamos construir para viver melhor uns com os outros. Né? Então, não há solução mágica, existem ideais. E é o nosso trabalho diário, na busca desses ideais, que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa levar adiante. E é isso que a gente está fazendo aqui, conversando desta maneira. Perfeito, Bruno. Essa coisa de pegar ideias ou conceitos de forma abstrata e achar que aquilo vale para tudo é um erro dos diabos. Por exemplo, a República foi importada da experiência americana e eles criaram essa forma de governo, República presidencialista, né? O presidencialismo, criaram esse modelo e desenvolveram de acordo com a cultura política que eles tinham, de acordo com a experiência histórica que eles tinham. Nós aqui no Brasil tínhamos uma experiência monárquica de Brasil português de 1500 até 1822, de 1822 até 1889, nós tivemos a nossa própria experiência monárquica. O que os republicanos, ala liberal, radical, revolucionária e os militares fizeram? Descartaram toda essa experiência histórica em nome de uma ideia abstrata que era simplesmente importar um modelo que funcionava nos Estados Unidos e, portanto, aqui vai funcionar. Não passava na cabeça desses caras que era preciso reformar o sistema e corrigir aquilo que poderia ser corrigido, e a história dos dois impérios brasileiros, o primeiro com Dom Pedro I e o segundo com Dom Pedro II, foi uma história de reforma constante das instituições e da legislação, e de adequação aos momentos históricos. Então, eles pegaram, fizeram terra arrasada, quiseram construir algo completamente novo. E essa ideia, desgraçadamente, se mantém até hoje na nossa cultura política. Todos os governos, e até nós como sociedade, achamos que a gente tem que destruir tudo, reconstruir do zero, em vez de tentar corrigir aquilo que pode ser corrigido. Tá? Essa coisa do federalismo, por exemplo, como o Roberto falou, quer dizer, é melhor o federalismo no Brasil. A gente tem um momento de uma pandemia em que estados, usando da prerrogativa do federalismo que foi concedido pelo STF, aliás, só uma correção, o Roberto, o STF não proibiu que o governo federal agisse, concedeu mecanismos para que os estados e municípios pudessem agir independentemente do governo federal. Tá? Então, não houve nenhuma determinação ou nenhuma obrigação que o governo federal não pudesse agir. Então, assim, se você traz essa ideia do federalismo de forma abstrata, você olha situações em que o federalismo, no fundo, é pior do que uma outra solução. Né? Então, no fundo, quer dizer, é o trabalho de você pegar o modelo que você tem e trabalhar diariamente, como o Roberto falou. Porque todo mundo só fica preocupado com a democracia ou com a forma de governo quando tem eleição. Assim, aí é um Deus nos acuda.
né? No dia a dia, o sujeito não quer varrer a calçada, não quer participar de reunião de condomínio, não vai à igreja, não participa de associação de bairro, não está em sindicato, não participa de absolutamente nada, nem da vida escolar do filho. E aí depois vem, não, agora eu quero salvar o Brasil, quero salvar o mundo. Aí não dá, né, filho? Se você não tem experiência no dia a dia de lutar por aquilo que você acredita, no seu microcosmo de atuação, muito bom isso. E depois quer, Forças Armadas, SOS. Cara, um negócio que me desagrada profundamente, além de todo o resto que eu já falei nessas manifestações, é o seguinte: Forças Armadas nos salvem. Porra, que atitude passiva é essa? Não é o indivíduo dentro da sociedade que se move e luta por sua liberdade? Você vai pedir que alguém te salve? Não há exemplo maior de servidão voluntária do que esse. Legal, legal. Pô, muito bom esse final aí, hein? Ó, vamos lá, rapidinho. Bruno tem pouquíssimos minutos. Só indicação, tá, gente? Vou começar, Roberto, Bruno, sempre nessa ordem. Roberto, um livro. Eu sempre indico redundantemente A Revolta de Atlas da Ayn Rand. Que obra, né? Eu amo. E aí, Brunão? Eu indico esse livro aqui, O Antigolpe, de 2 cientistas políticos, Legal. Jimmy Sharp e Bruce Jenkins. Legal. Eles vão defender aqui como você trata tiranias e governos autoritários, ou instituições autoritárias, sem adotar medidas contrárias autoritárias. Ele tem uma concepção de jiu-jitsu político que é sensacional. Então, isso é para curar a nossa cultura política autoritária de gente que quer intervenção militar a cada problema que surge. Vou botar na minha lista aqui. Roberto, um filme ou uma série? Um filme eu recomendo O Náufrago. E aí, Brunão? Pois eu vou recomendar Peaky Blinders. Boa demais. Vocês assistem Peaky Blinders imaginando que aquilo não é exatamente uma gangue uma gangue de criminosos que trabalham com apostas, mas que aquilo é a política real que se desenvolve em Brasília. É uma das minhas séries favoritas. Muito bom. Roberto, um valor? Liberdade. Bruno? Rapaz, eu como conservador, eu vejo tanta coisa assim de uma forma horizontal que é difícil. É claro, você tem... Completa com a minha justiça, por exemplo. Que episódio massa. Eu tô estragando a brincadeira, né? Porque eu não tá não, a brincadeira é essa. Eu fico pensando se liberdade é princípio ou é valor. Legal. Mas eu vou citar aqui as virtudes cardeais: temperança, fortaleza, coragem, etc, etc, porque eu acho que as virtudes cardeais unem princípios e valores de uma forma muito, muito sólida e robusta. Boa. Pegando os conceitos agora, Roberto, o que é melhor ou menos pior? Democracia ou república? O que é melhor é a república, sem dúvida alguma. Bruno? O que é melhor é monarquia, tradicional. Essa era a próxima, Bruno. Estragou a brincadeira. Eu ia brincar aqui. Tá, vai lá, Roberto. Só para provocar o Bruno, a gente não pode esquecer também da história romana, né? E da república virou império, né? E os monarcas acabaram com tudo aquilo que os republicanos haviam construído. Eita, retado, agora vai precisar de mais meia hora aqui para a gente debater, mas não vamos fazer isso não. Isso é provocação, isso é só provocação. A gente vai lascar o Bruno, isso aí. Então vamos lá. Roberto, vai, o melhor chefe de Estado que nós já tivemos. Eu tô falando chefe de Estado porque, enfim, geral, né? Quem foi o melhor que a gente já teve aí? Pode pegar aqui no Brasil? No Brasil? De toda a história, dos 500 anos aí para cá. Do Brasil? Do Brasil. Eu acho que o melhor chefe de Estado foi aquele que promoveu mais o liberalismo no Brasil, tá? Que foi Dilma Rousseff. Campeã de privatizações. Vai lá, Bruno. Se não quiser, mas eu entendi, tá, Roberto? Eu entendi a brincadeira aqui. Ok, vai lá. Não é brincadeira, Bruno. depois eu te explico por que eu escolhi ela, porque todas as pessoas passaram a entender que é preciso a gente se proteger do governo. É isso, eu entendi, por isso que eu falei que eu entendi. E aí, Bruno? Pois é, os esquerdistas vão dizer que para eles é o governo Bolsonaro. E para você, para mim, Bruno? o maior estadista da história do Brasil é Dom Pedro II. Dom Pedro II. E quem foi o pior, Roberto? Tá, beleza. Para acabar, o pior que a gente já teve. Para mim é o Lula, não há a menor dúvida. Ok. Bruno?
Putz, velho, isso é um concurso horroroso, hein? Porque eu vou lembrando de cada governo. É difícil. Escolhe o último. É. Escolhe o último. Cara, eu vou escolher o Lula pelo conjunto da obra, porque não é que é apenas o problema do governo em si, é do que ele e o partido fizeram com as instituições e com Legal, a sociedade. legal. Né? Porque, Exatamente. assim, pior presidente, você tem Sarney inacreditável, Collor inacreditável, Verdade. mas pelo conjunto da obra, acho que o Lula. Legal. Meus amigos, cara, muito obrigado. Foi massa demais. Foi muito massa mesmo. Teve uma hora que eu falei assim, rapaz, tô no meio de um debate aqui. É isso que eu digo aí, tá? Gente, obrigado demais, Brunão. Você tá corrido aí. Roberto, sempre aqui com a gente. Valeu, meus Obrigado. amigos. Brunão, parabéns pela filha, né? Obrigado, Parabéns. Roberto. Pai recente, Obrigado. né? Muito Legal, obrigado. É isso. legal. Marcelo, obrigado pelo convite. É sempre uma Pô, alegria conversar com o Roberto, porque obrigado a gente demais. sempre a gente consegue discordar de uma forma muito franca, honesta, sem abrir mão do que a gente Sem acredita, dúvida. Sem de dúvida. forma muito respeitosa e Sem termina a dúvida. conversa rindo. Pois É é, isso muito aí. bom. Excelente. Gente, muito obrigado. Valeu, galera. Diga aí. Um abraço, Valeu, pessoal da pessoal. PEX. Valeu.